Caríssimo irmão, caríssima irmã, que prazer, que alegria estarmos juntos para conversar sobre as coisas de Deus, sobre os mistérios divinos, no pensamento de Santa Teresinha. Que o Divino Espírito Santo, neste momento, venha sobre mim e sobre vocês. Sobre mim, para que eu diga aquilo que devo dizer e a vontade dele. Sobre vocês, para que entendam a palavra do Senhor e a coloquem em prática. Por outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, invoquemos a proteção de Maria, ela que veio profundamente ligada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, que ela nos ajude a compreender os mistérios de Deus que ela veio tão bem, não só compreender, mas a viver os mistérios de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós já vimos muita coisa de Santa Teresinha, ou melhor, da espiritualidade teresiana, na linha do amor apaixonado pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Mas Jesus Cristo, ao partir deste mundo, como nós já vimos ao falar dessa pessoa divina, deixou a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja de Jesus. Essa igreja que nós professamos com tanto amor, essa igreja que seguimos com tanto carinho. Qual foi a ligação, então, de Teresinha com essa igreja? Ora, meus irmãos, a igreja é Cristo continuado no tempo. A palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, o culto ao Senhor. A igreja é Cristo. É Cristo nos sacramentos, é Cristo no atendimento, é Cristo na procura de levar todos para o céu. É Cristo o bom pastor, é a igreja, o Cristo o bom pastor, que está cativando as ovelhas, mesmo aquelas que se separam, se afastam. É Cristo, a igreja é Cristo continuado no tempo e no espaço. Se Teresinha do Menino Jesus era uma apaixonada por Jesus, é natural, mas muito natural, é uma consequência lógica, sua paixão pela igreja. Teresinha, de fato, é uma filha apaixonada da igreja, é um membro apaixonado e ativo da igreja, sua igreja católica e apostólica romana. Santa Teresa de Ávila, ao morrer, deu um grito de desabafo. Depois de ter sofrido tanto, ser tão incompreendida e perseguida, quase condenada, ela diz no final: enfim, morro como filha da igreja. Essa palavra ecoou profundamente no coração de sua filha espiritual, talvez a mais ilustre filha, Teresa de Lisieux. Ela escreve no manuscrito C: quero ser filha da igreja como era nossa Madre Santa Teresa. Quero ser filha da igreja como era a nossa Madre Santa Teresa. E nessa igreja, ela fez de tudo para trabalhar. Na sua vida, fez de tudo para viver para a igreja. Ela queria uma igreja viva, uma igreja que estivesse sempre disposta a viver Jesus, a espalhar os ensinamentos de Jesus, a levar o mundo inteiro para o céu. Sua vocação missionária é uma igreja missionária. Pois bem, para fazer isso, carmelita, trancada no mosteiro, ela escreve no manuscrito B: no coração da igreja eu serei o amor. Por quê?
Porque o amor é que move tudo. São Paulo não diz na carta aos Coríntios que sem amor nada vale. Aí ela faz quase uma, não sei como diria, uma reconstrução do poema paulino, dizendo, com o amor se pode tudo na igreja. Sem o amor, não nada. Nem haveria mártires, nem haveria missionários, não haveria apóstolos. Na igreja, sem o amor, não haveria nada. Ora, o que é o coração para nós? É o símbolo do amor. Então, no coração da igreja, no centro da igreja, eu quero ser essa chama ardente, chamada amor, que move tudo. Move até a vida humana. Como? Na vida humana, o amor pelo dinheiro, o amor pelos títulos, o amor pelas dignidades, o amor pelos prestígios, o amor pelo sexo, e na igreja, o amor por Deus, pela salvação dos irmãos, pela evangelização do mundo, pela atração de todos para caminhar com Jesus, formando o grande rebanho do Senhor, para que haja um só rebanho, um só pastor. No coração da igreja, no centro da igreja, eu quero ser esse imóvel, eu quero ser essa gasolina, eu quero ser esse combustível, eu quero ser essa força elétrica, eu quero ser essa bateria fantástica, capaz de movimentar a igreja. No coração da igreja, eu serei o amor. Santa Teresinha nasceu numa família profundamente católica. Ela foi criada, educada, formada, orientada nos princípios do Evangelho. Mesmo quando sua mamãe morreu, ele deixou com 4 anos, seu papai, o santo São Luís, juntamente com suas irmãs, educaram a Teresinha, eu diria até, um certo rigor, para que ela caminhasse. E olhe que nós não estamos nos tempos modernos, não. Nos tempos atuais, não. Estamos nos tempos antigos, passados. Mas ela foi educada na oração, no cumprimento de dever, na obediência cega à igreja. A palavra da igreja era luz, era tudo. Vamos entender isso melhor. Quando ela diz, por exemplo, no manuscrito A, que para aprender a rezar não foi necessário estudar, nem compreender métodos. Bastou olhar seu pai rezando e aí soube como rezavam os santos. Está lá no manuscrito A 18R. Portanto, era uma família de piedade, era uma família de fé, era uma família de vivência de igreja. O Padre Piá, no seu famoso livro, História de uma Família, ele resume mais ou menos, em poucas palavras, a vida religiosa daquela família. E diz assim, no lar dos Martins, dominavam a soberania de Deus, a fé na sua providência, o abandono à sua vontade. Para aquela família, fora de Deus, tudo é mentira. Deixar Deus é uma loucura. Tudo deve ser organizado subspecie eternitatis. Ou seja, tudo deve ser feito, combinado, trabalhado, organizado em função da eternidade. É difícil uma família viver isso. Pois era a família Teresinha.
Não é de admirar que o pai seja santo canonizado, a mãe seja santa canonizada, Teresinha seja santa canonizada e Leônia esteja agora nos trios também da beatificação e canonização. E ainda mais, para dizer a verdade, subsistia entre esses cristãos, família Martin, todo um lado ascético, que de certa maneira traía aquele velho fascínio pelo claustro, tanto de Dona Zélia, Santa Zélia, que quis ser religiosa, como São Luís, que quis ser monge, lá entre os monges de São Bernardo, na Suíça. Era natural, pois, que em um ambiente assim religioso, o respeito e o amor pela igreja fossem bases intocáveis nessa família cristã. Intocáveis. Os mandamentos da igreja eram respeitados rigorosamente. Basta tomar como exemplo as prescrições eclesiásticas relativas ao jejum, que era tomada rigorosamente ao pé da letra. São Luís fazia o jejum ao pé da letra, como na época se pensava, se vivia. Ele levava até ao heroísmo. Enquanto suas filhas jovens podiam comer alguma coisa, estavam comendo, ele sentava-se ao lado delas, servia-as, mas não se alimentava. Seu olhar via comida, sentia o gosto, mas não se alimentava. A mortificação ser maior. Portanto, era uma família profundamente religiosa. Mas não é só isso não. É que a família Martin viveu uma época muito confusa. Muito confusa. Havia dois grandes problemas na sociedade do seu tempo. No ponto de vista religioso, o jansenismo. No ponto de vista político-social, a maçonaria. O jansenismo que, de certa maneira, procurava afastar de Deus, que colocava Deus tão alto, tão distante, que era difícil uma criatura se aproximar dele. Teresinha vai criar toda uma espiritualidade anti-jansenista. A maçonaria que maquinava toda espécie de luta contra a Santa Sé e contra o Papa. Repare que situação difícil. Portanto, as inquietudes do mundo cristão no fim do século de Santa Teresinha, sobretudo no que diz respeito ao Papa, provocava no seio da família Martin uma grande e profunda solicitude pela Igreja Católica, que essa família tanto amava. Por isso Santa Teresinha ficava tão alegre, que seu tio Guerrand escrevia no jornalzinho da cidade, jornalzinho de Lisieux, em defesa da igreja. Ele e o pai pertenciam a um circo católico. E o Monsieur Guerrand, homem de mais cultura, de capacidade, escrevia, tinha coragem de enfrentar a maçonaria e suas maquinações diabólicas através do jornal. Isso deixava Teresinha numa euforia, numa alegria. E note bem, não se trata da família Martin apenas de sentimentalismo, não. Era coisa real. Por exemplo, amar a igreja é viver a igreja. Então, missa diária. Mas no inverno, a missa 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Mas a neve está caindo, vamos. E eles eram tão rigorosos que quando abriam a porta de manhã,
fazia algum barulho, alguém que ouvisse longe dizia: são os Martins que estão indo para a missa, 5 horas da manhã. A visita cotidiana ao Santíssimo Sacramento, a celebração fervorosa do mês de maio, a vida de oração no seio familiar, diariamente, a participação nas associações religiosas da igreja. Tudo isso demonstra como os Martins eram amantes da igreja. E tudo isso passou para o sangue de Teresinha, e tudo isso passou por a sua espiritualidade. Caríssimos irmãos, no coração da igreja eu serei o amor. Esse alucinante grito de Teresinha nada mais é do que efeito, consequência do amor que sua família inculcou nela pela sua igreja. Mas não só um sentimentalismo, mas um amor de verdade efetivo. Bom, nós vamos continuar da próxima vez mostrando como Santa Teresinha viveu esse amor. Hoje eu queria mostrar, sobretudo, como é que nasceu em Teresinha o amor pela igreja. Eu agradeço a atenção, agradeço de coração e peço que compreendam o que eu estou dizendo, para que tenhamos famílias autenticamente cristãs, como foi a família de Santa Teresinha, cristãs e católicas. Muito obrigado e até o próximo encontro.